que sou eu, vocês falando, então se os alunos realmente, né, os participantes, demais, além de alunos, professores que a gente já tem aqui, como a professora Solange, agradeço já inicialmente por ter comparecido com a turma dela que está prestigiando o evento, e a nossa intenção é, então, se estender no máximo 1h30, né? Mas, enfim, nós, como declarado ali no convite, temos aqui o prazer de receber o professor Salomão, que é idealizador do Co-Creation Lab. Ele vai contar um pouquinho da história dele, de alguns projetos. Boa noite, professor Salomão. Obrigado. Boa noite. Obrigado pelo convite, André. Obrigado a todos aí. Sejam bem-vindos à minha telinha também aqui. Professor Tiago, em tela também. Obrigada pela participação. Obrigado, professora, também pelo convite. E um abraço também ao Maurício e ao Salomão, aí, conhecendo agora. O professor Tiago, ele integra o Comitê de Inovação, representando a UFSC Araranguá, eu e ele, somos representantes. Temos um parecer lá para votar, Tiago, por sinal, até amanhã, tem esse prazo. Vou dar uma olhadinha. E também integramos o Comitê de Implantação do Centro de Inovação de Araranguá, representando aí a UFSC. Tem outras instituições de ensino da cidade, da região presentes também. E as lideranças... Voltando à sua informação ali, André, o parecer é aquele que estava ontem para votar, né? Eu já votei. Não tem outro, mas né? O Alexandre Moraes me lembrou hoje, professor, até amanhã, fecha amanhã. Tá, eu já votei. Certo, então a gente está com essa frente do Centro de Inovação de Araranguá, junto com empresários locais. O presidente da CIVA está aqui presente, o Lande. Obrigada, Lande, por estar aqui. Me perdoem se eu não vou dar destaque, né, para todos, mas sintam-se todos cumprimentados e agradeço a presença de todos. Nós temos também o Maurício Rota. Boa noite a todos. Que representa os empresários, os empreendedores aqui. O Maurício já conhecia o professor Salomão, lá da Softplan, que o Maurício trabalhou 19 anos na Softplan, interagiu, teve a oportunidade de interagir com o professor Salomão. E, coincidentemente, ele é meu marido, há 30 anos, e, coincidentemente, empreendedor, e tem uma empresa aí que foi lançada, saiu da Softplan depois de quase 20 anos, e ingressou aí no mundo solitário, muitas vezes, do empreendedorismo, com a ZEP Soluções em Compliance. Então, pela facilidade de contato e por ser um case interessante, eu também chamei o Maurício para participar. E o Maurício tem um pezinho na academia, né? Ele tem mestrado, doutorado na Engenharia e Gestão do Conhecimento da UFSC. Então, acredito que ele consegue fazer essa ponte aqui na nossa conversa, vai dar uma boa contribuição, tá? Então, eu já não estou seguindo completamente o roteiro aqui, mas o meu pós-mestrando salientou egresso do nosso PPGT, que é de Araranguá. Professor, avisa da gravação. Então, a gente está gravando aqui, tá? E para o bom andamento do nosso bate-papo, em função da conexão, né, de cada um, a gente recomenda que vocês mantenham o microfone e a câmera fechadas. E quando vocês quiserem interagir, vocês podem utilizar vários recursos. Podem abrir a câmera, o microfone, se comunicar pelo chat. Peço para que o Yudi chame a minha atenção, né, se tiver alguma pergunta, para que eu coloque para os debatedores, certo? Eu tenho aí o aniversário do Co-Creation Lab, né, professor Salomão, segunda-feira. Eu observei ali que ele estimula que todos deixem a câmera aberta, né, nas palestras que vão acontecer na segunda-feira. Mas eu ainda confesso que fico um pouco insegura que a nossa conexão cai aqui, mas um dia eu chego lá, professor Salomão. Tá com áudio fechado? Ou sou eu que estou com problema? Não, estou áudio fechado. A gente buscou uma conexão bem boa, né? Para não ter problema. É isso aí. Então, pessoal, como mediadora aqui desse bate-papo, eu vou tentar ser breve. Eu fiz um resumo aqui do currículo dos professores, que é um currículo muito extenso, né? E do Maurício também, mas vamos lá, o Tiago Elias Aliev Frison, nosso professor da UFSC Araranguá. E a formação dele é em Química, gente. Ele é graduado em Química, mestrado e doutorado em Química, voltada para Química Orgânica, pela UFSC também. Vocês vão perguntar o que esse cara está fazendo aqui num bate-papo empreendedor, né?
mas ele tem muita história para contar, com várias patentes aí registradas, então ele mostra também essa vertente, apesar de trabalhar com pesquisa básica, né? Ele mostra que consegue aplicar, torná-la, né, um negócio de sucesso aí no mercado, transpondo os muros da universidade. Por isso que eu acredito que a contribuição dele será muito válida aqui no nosso bate-papo. Eu coloquei aqui, consultando o Lattes, o currículo Lattes do professor Tiago, eu coloquei que ele tem áreas de interesse e pesquisa, quais são, né? Síntese e caracterização de materiais funcionais, desenvolvimento de células fotovoltaicas orgânicas, desenvolvimento de novos materiais líquidos cristalinos. Vai aí, professor, me corrige, por favor. Síntese e aplicações de novos diodos orgânicos emissores de luz. E ele tem aqui uma patente a mais recente, eu vi que tinha algumas, só vou destacar a última, de fevereiro desse ano, que foi desenvolvida uma tinta com luminescência persistente para aplicação em sinalização viária. Depois você pode contar um pouquinho a sua história aí. Na sequência, então, eu tenho Maurício Rota, que representa os empreendedores. Ele é sócio fundador da JEP Compliance, graduado em Ciência da Computação pela UFSC, mestrado e doutorado pela UFSC em Engenharia e Gestão de Conhecimento, e Direito na Uniplac, também graduado. Tá? Daí vocês vão ver que faz sentido essa formação com a trajetória aí, profissional e de empreendedor também. Áreas de interesse para atuação em pesquisa, segurança da informação e privacidade de dados, governança corporativa, compliance e governo eletrônico. E eu vou ter que falar de mim mesma, eu sou colega do professor Tiago, na UFSC Araranguá. Eu atuo no curso de Tecnologia da Informação e Comunicação e no programa de pós-graduação em Tecnologias da Informação e Comunicação da UFSC Araranguá, o primeiro programa de pós-graduação estrito sensu fora de Florianópolis, foi o primeiro, começando em 2014, em junho de 2014. Sou graduada em Administração, com mestrado em Engenharia de Produção como professor Salomão, com especialização em Gestão de Negócios, pela UFSC, todos eles. MBA agora, estou terminando na Universidade Positivo, em Gestão de Negócios de Impacto Social, e fiz um pós-doutorado antes de ser professora da UFSC na Engenharia de Produção. Áreas de interesse, gestão da inovação e empreendedorismo, privacidade e segurança da informação. Professor Luiz Salomão Ribas Gomes, professor. É professor associado 4 da UFSC. A sua graduação é desenho industrial, mestrado e doutorado em engenharia de produção. E ele revalidou o título de doutorado numa universidade em Portugal, em gestão industrial. Fez um estágio sênior numa universidade como professor também no exterior, o professor Tiago também, tá? No caso do Salomão, na University of Applied Science, com o tema Inovação, Economia Criativa e Maker Spaces. Aí a gente vê a origem do Co-Creation Lab, né, professor? Então, ele coordena o Co-Creation Lab, que tem uma metodologia bem interessante para realmente tornar ideias em oportunidades de negócio. Enfim, as suas áreas de pesquisa são design, inovação e empreendedorismo criativo. E aí, o que eu fiz? Eu criei algumas perguntas para estimular o nosso debate, mas está aberto para todos perguntarem, seja quem entrou agora e não ouviu o início, via chat, abre o microfone, se quiser, abre a câmera. E o Yuri nos informe quantos participantes agora, Yuri? Nesse momento, 30 participantes, professora. Ok. Então, vamos para a primeira pergunta, professor Salomão. Show do milhão, professor Salomão. Olha aí o áudio, porque eu tenho o pessoal da sonoplastia. Vamos lá. Não me coloque em fria, não me coloque em fria. Então, o bate-papo de hoje é sobre empreendedorismo. E todos sabemos que não basta que a gente tenha boas ideias, né, professor Salomão? É preciso que nós tornemos essas ideias oportunidades de negócio. Você que idealizou o Co-Creation Lab e tem uma metodologia para fazer essa transição de tornar essa ideia uma oportunidade de negócio, você poderia nos explicar como essa metodologia funciona? Bom, boa noite a todos novamente aí, né? Obrigado, André, pelo convite aí que fez para mim para estar aqui falando um pouquinho sobre o Co-Creation Lab para todo mundo aí que puder ouvir a gente. Eu sou um empreendedor, né? Eu tive a minha primeira
meu primeiro negócio aos 17 anos, quase 18. Montei uma pequena empresa e desenvolvi produtos. Sou designer de formação, com foco na moda, né? Desenvolvi calçados durante algum tempo e via a dificuldade do empreendedor, dificuldade de se validar um negócio. E quando eu comecei isso, era uma empresa de tecnologia, apesar de ser da moda, eu trabalhava com produtos de alta tecnologia. Lá na década de 1980, final da década de 80, início da década de 90, não tinha esse negócio de startup, ninguém tinha ouvido falar desse startup ainda, né? Mas eu cheguei a ter 20 e tantos funcionários nessa minha empresa e acabei vendendo as patentes que eu tinha desenvolvido. Eu tinha desenvolvido 2 patentes internacionais, vendi as patentes para um grupo internacional e resolvi colocar em prática essa ideia do empreendedor, ensinar o que era empreendedorismo para as pessoas, ensinar o que era inovação para as pessoas, ensinar como inovar e como empreender. E fui para a universidade, fiz concurso para a universidade, iniciei a minha carreira docente na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, há muito tempo atrás. Se eu falar quanto tempo, vou contar a minha idade. E depois entendi na universidade, quando entrei na universidade e comecei a entender cada vez mais, que a universidade tem um muro muito alto, né? Você acabou de falar, né, André, que o Thiago consegue derrubar um pouquinho desses muros quando as suas patentes acabam entrando no mercado e apoiando a indústria e o consumidor final também. E esse muro muito alto sempre me deixou muito ansioso nesse sentido, até o dia que eu cansei da universidade pública, pedi demissão e fui ser empreendedor novamente. Eu me exonerei, saí fora da universidade e me exonerei para construir um novo modelo, que era tentar melhorar o ensino do design, do empreendedorismo. Exorcizou, né, professor? Exorcizou. Exonerei, não, exorcizou. E fui para o mercado privado para tentar entender como é que isso funcionava. Aprendi mais coisas ainda, bati a cabeça muitas vezes, errei muitas vezes, mas acho que o errar é mais importante de tudo. A gente não falha, né? A gente aprende. Eu aprendi muito e resolvi voltar para a universidade pública, fiz novo concurso, depois de terminar meu doutorado. Fiz um novo concurso para voltar para a universidade pública, mas aí com um objetivo claro, que era derrubar muro. Eu não fui para a universidade construir um muro mais alto, e sim para derrubar muros. Eu busquei uma oportunidade para entrar na universidade. Eu acho que a melhor forma de você entrar na universidade, você tem que entrar com uma paixão, né? E eu sempre fui apaixonado por algumas coisas, e uma das coisas que eu sempre fui apaixonado foi por história em quadrinhos. E eu fiz concurso na UFSC para ser professor de história em quadrinhos. E entrei na universidade para trabalhar com história em quadrinhos, mas com o objetivo de que eu pudesse levar as minhas ideias de empreendedorismo lá para dentro. Comecei na história em quadrinhos e depois fui indo para o projeto até me dedicar a construir umas metodologias na área que eu trabalhava, que era branding e novos negócios, marcas e novos negócios, e começar a desenvolver e apresentar essa metodologia para o mercado. Como é que eu construía essa metodologia de inovação a partir das marcas. E daí eu aprendi que a gente pode derrubar mais esses muros. E a gente começou a ter alguns cases de sucesso. Eu comecei a trabalhar para algumas startups e para algumas empresas, como a Softplan, né? Que eu fiz todo o projeto lá, no primeiro projeto de estratégia de marca da Softplan, fui eu que fiz, né? Hoje ela até mudou a marca, mudou a estrutura e tal, mas o primeiro projeto de estratégia fui eu que fiz. E a gente começou a entender isso como uma importância para trazer para a universidade conhecimento, retorno empresarial e dinheiro, porque a gente acabou trazendo recursos dessas entidades privadas para fazer meu laboratório aumentar um pouquinho. E quando foi em 2015, eu recebi um desafio que é do Sapiens Park, que era aproximar o parque da universidade. Eles precisavam aproximar o parque não só da universidade, mas da sociedade como um todo. E conta um pouquinho o que é o Sapiens Park aqui em Florianópolis. Bom, o Sapiens Park hoje é o maior parque de inovação em área da América Latina, né? 4,5 milhões de metros quadrados. E a gente tem lá algumas empresas instaladas, já era para ter muito mais, mas o parque ainda está se desenvolvendo, né?
mas a ida da Softplan para lá foi um marco, né, porque ela começou a levar outras empresas. Agora, a gente está... o parque ele tem um grupo de empresas que são desde startups até grandes empresas, mas sempre no viés tecnológico e de inovação. Nós estamos agora instalando, isso é uma novidade novíssima, né, dessa semana, a gente está instalando lá o Ímpeto Hub. O Ímpeto Hub é um centro de inovação, é o primeiro centro de inovação da UFSC que está sendo instalado em Florianópolis, lá no Sapiens Park, exatamente na frente da Softplan, né? Naquele prédio do Impeto, aquele prédio estava abandonado há muito tempo lá, né? A gente agora está colocando lá o Ímpeto Hub. O Ímpeto Hub é um centro de inovação ligado à rede catarinense de centros de inovações, que vai levar um pouquinho mais da universidade, então vai aproximar mais a universidade do parque. Mas eu tive que sair fazer o contrário, levar esse parque para a sociedade. E o primeiro plano foi levar ele para a universidade, para próximo da universidade. Só que era um momento difícil na Universidade Federal de Santa Catarina, dessa aproximação do mercado, e a gente foi impelido aí para pegar outros caminhos. E daí a gente construiu uma relação e construiu aproximação do parque no centro histórico da cidade. A gente fez um projeto de revitalização, que a gente chamava de revisitação do centro histórico, chamado Centro Sapiens, que era para levar o parque tecnológico e toda a tecnologia dele para o centro histórico da cidade, que tá, quem conhece Florianópolis sabe, estava abandonado, muita droga, muito morador de rua, e a gente pegou Museu de Arte de Santa Catarina, eu fui lá, né? Dentro do museu, né? Dentro do museu da escola, do Museu da Escola Catarina. Na frente, a Escola do Comércio, a antiga Escola de Comércio, perto do Instituto Estadual de Educação. Né? Muito bonito. Bem ali, exatamente ali. E a gente construiu ali daí uma pré-incubadora de negócios de economia criativa. E a metodologia vinha vindo, a gente tinha começado ela com branding, de branding passou a ser branding tendências, branding tendência e inovação, e daí chegou até a inovação e empreendedorismo. E daí a metodologia que a gente chama de TXM, que é pensar o negócio, gerar uma experiência de negócio, um produto, né? E Manage, que é gestão, né? TXM, Think, Manage, Think, Experience e Manage, fazer todo o processo de construção de uma empresa ali. Então, a gente começou, e segunda-feira vai fazer 5 anos que a gente começou, né? Com um laboratório fora da universidade. Durante 2 anos, a gente começou a validar essa metodologia, e daí, quando foi em 2017... eu precisava entender mais o que era esse trabalho colaborativo, esses espaços makers. Daí eu fui para a Holanda e fiquei na Holanda durante um ano e pouquinho, estudando esses espaços criativos. E como trazer essa referência, as metodologias que se usa na Europa para cá. E entendi que nós fazemos muito bem feito. Tanto é que hoje a gente está voltando para lá. O que eu desenvolvi lá, com apoio principalmente de informacional, eles estão levando de volta. As 2 universidades que eu estudei na Europa estão levando a metodologia TXM para lá. Eles pegaram o que a gente fez lá, eu melhorei aqui, e eles levaram de volta, porque está muito melhor aplicado no Brasil. Porque o nosso jeitinho brasileiro talvez seja melhor do que o jeitinho holandês e português de fazer as coisas. Então, daí, na volta para o Brasil, eu fui desafiado, lá no final de 2018, a ampliar essa rede, esse laboratório. Estava lá muito feliz, com 2 turminhas por ano, 20 projetos, 10 em cada turma, tentando voltar para a universidade, mas não conseguia ainda abertura para voltar, por enquanto ainda fazendo o meu caminho lá fora da universidade. E daí uma universidade particular, de Criciúma, nos convidou, por que você não faz uma unidade aqui? E daí a gente foi para a Unisatic, hoje é Unisatic, na época era Satic só, né? Hoje é Unisatic. A gente montou um Co-Creation Lab lá, início de 2019. E daí o laboratório começou a crescer, a gente começou a pegar não só a economia criativa, mas a indústria, o pessoal da engenharia começou a se envolver com o projeto, a metodologia melhorou bastante, a gente foi para áreas de nanotecnologia, biologia, para todas as áreas que pudessem empreender
e gerar novos negócios. Efetivamente, deixando claro que não era só para universitários, era também para universitários, mas não somente para universitários, para todo mundo que quisesse participar. E ainda em 2019, daí a cidade de São José abriu um espaço no Museu de São José para a gente colocar também uma unidade lá focada na economia criativa, arte e cultura. E a minha terra natal, lá em Caçador, pediu, o prefeito era meu amigo, disse, vem fazer um aqui. Daí eu fui lá fazer também, lá em Caçador, uma nova unidade. E daí terminamos 2019 com 4 unidades funcionando, e foi muito legal. E daí, quando foi em 2019, o Sebrae nos reconheceu como uma metodologia, validou-la como uma metodologia de mercado deles e começou a divulgar. E essa divulgação foi muito legal. A gente desenvolveu um programa junto com a FAPESC, que foi o programa Nascer, que está com o edital aberto agora, e houve uma expansão do Co-Creation Lab por todo o estado, e graças ao nosso trabalho na SATIC e em São José e aqui em Florianópolis, nós somos reconhecidos por outros estados. Então, a gente também foi para Brasília. Então, hoje a gente já está com 12 unidades em Santa Catarina funcionando, com edital para 30 unidades que são do programa Nascer. Estamos inaugurando a semana que vem 4 unidades em Brasília. Já está na fase de entrevistas lá, sexta-feira que vem, lançamento das 4 unidades em Brasília. E estamos lançando edital no Alagoas, com conversas para o Espírito Santo, Maranhão, Ceará, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, e agora o Rio Grande do Sul também conversou com a gente, a URGS está querendo fazer isso. A metodologia virou uma metodologia como serviço, e a gente está ampliando isso. Qual é que é o nosso objetivo? Estou falando demais, né? Mas basicamente o nosso objetivo não é tirar a ideia do papel, é colocar a ideia no papel. Porque o Vale da Morte, quando as empresas morrem, é exatamente quando elas tentam tirar a ideia do papel sem ter colocado no papel. Tirar da cabeça direto para o mercado. Então, o que a gente se especializou, com inovação aberta, né, na qual todo mundo participa, no momento antes desse Vale da Morte. Ainda, como eu gosto de dizer, na ideação. Nosso é um laboratório de ideação, para colocar a ideia no papel. Então, a gente prepara desde o conceito, DNA da marca, propósito, público-alvo, todos os processos que envolvem o conceito da marca, da empresa. Depois nós vamos para a experiência, que é o desenvolvimento do produto, até chegar no MVP, né? Benchmarking, saber quem é a concorrência, entender do público-alvo, desenvolver isso, e começar a trabalhar com preço, normativas e a parte de gestão. Como montar uma empresa, como fazer contabilidade, como gerenciar financeiramente, tudo isso de um formato não linear, porque cada um tem o seu time, né? Cada um tem o seu time, então ele é não linear, ele atua conforme a habilidade e competência do empreendedor, e nessa perspectiva ele é colaborativo também, porque tem empreendedores que estão num nível e outros no outro. E a ideia é que eles trabalhem em conjunto, sempre trabalhando em conjunto. Até 2019, muito presencial. 2020, a gente teve que mudar tudo. Criamos uma plataforma digital super... até porque, por eu ser designer, porque entender dessa questão da usabilidade, a plataforma é super amigável, né? E ajuda o empreendedor a transformar essa ideia em um negócio. Colocar a ideia dele no papel para que ele possa depois tirar um CNPJ, abrir a empresa, entrar em incubadora, e a gente está tendo um relativo sucesso quanto a isso. Já passaram pelo Co-Creation Lab 540 projetos. Desses 540 projetos, a gente tem informação de que 100 já ultrapassaram o Vale da Morte, isso já passaram de mais de um ano faturando, né? Então, continuam como empresa. Isso é um dado que o Sebrae acha maravilhoso, o percentual de empresas que a gente consegue fazer ultrapassar o Vale da Morte. E assim, tem desde um café, um guia turístico, até empresa de alta tecnologia, né? Empresas que se autofinanciaram e empresas que já receberam até 5 milhões de dólares de financiamento. A gente conseguiu de todos os caminhos. Empresas lá em Caçador, em Criciúma, em São Bento do Sul, aqui em Florianópolis, e empresas que já estão nos Estados Unidos. Já saíram daqui, foram adquiridas por grupos internacionais
e foram embora para os Estados Unidos. Então, a gente conseguiu, nesse modelo, e nesse modelo agora mais digitalizado, fazer isso acontecer. E criar essa demanda que está crescente e muito forte aí do laboratório. Então, o Co-Creation Lab é um laboratório de ideias que empresta a sua metodologia para outros programas, como, por exemplo, o Nascer. Eu falo demais, e desculpem aí se eu falei demais, mas era isso que eu tinha para contar. O Co-Creation Lab é isso aí. Não sei se é isso que você queria saber, André. Sim, e eu acho que fazendo as perguntas aqui que surgiram no chat, a gente vai colorir um pouco mais toda essa tua trajetória, que não tem como resumir mesmo, né? 560 projetos, parabéns. Então, na verdade, a pergunta do Alexandre, que é um colega nosso, professor da UFSC de Curitibanos, e inclusive a participação do professor Tiago aqui é justamente a pergunta que eu vou fazer para o Tiago, responde a pergunta que o professor Alexandre está fazendo. Tiago, você é um professor de Química, né, como a gente já falou, e você é um exemplo que consegue transpor os muros da universidade, colocando os resultados de suas pesquisas no mercado. Como tem sido essa construção dessa relação do teu laboratório da UFSC com o mercado, gerando oportunidades de negócio? Conta para nós que o Alexandre, que ele pergunta o seguinte: o que um docente UFSC com 40 horas, ou seja, dedicação exclusiva, não pode fazer em relação a uma startup, tipo sócio, trabalho na startup, etc. Quais são as limitações impostas pela dedicação exclusiva? Então, acho que isso complementa, né? Por exemplo, se o Alexandre quiser participar do programa Nascer, né, na cidade dele, etc. Curitibanos, o Nascer tem turma lá, tem turma em Curitibanos. Certo. Vamos lá, Tiago. Então, boa noite a todos. Agradeço novamente ao professor André pelo convite. Foi realmente uma aula aí do professor Salomão. Muito bom saber um pouco da sua história e saber também que é do região oeste. Eu também sou natural de Concórdia, então ali pertinho. Gostei bastante de saber a sua trajetória, tá? Foi bem interessante, pertinente também conhecer um pouco mais do Co-Creation Lab, também da história, como ele foi iniciado e como chegou nessa proporção que está hoje, que todos conhecem, já tem um contato, né? Então, eu acho que posso contribuir um pouco com a minha visão como pesquisador universitário, né? E falar que dentro das universidades nós temos muitas pesquisas inovadoras e de excelência, que por algumas vezes elas não conseguem dar esse próximo passo. Qual seria o próximo passo, né? Então, chegar a uma comercialização, muitas vezes, de um produto. E algumas vezes eu vejo isso por uma falta de conhecimento, como proceder, né? Como fazer isso, e uma falta de apoio, né? Um apoio para dar continuidade ao projeto. Então, acho que isso é mais uma insegurança que todos têm e não sabem como dar esse passo. Por isso que essas conversas aqui, elas são muito importantes. Acho que a gente tem que fazer mais, divulgar mais, cada vez mais, apresentar, mostrar o caminho, para que dessa forma a gente aumente a demanda de professores, entrando nessa área muitas vezes de pesquisa aplicada, né? Começando a trazer algum produto, né? Alguma vertente para a sociedade. Então, o que eu posso dizer é que muitas vezes a pesquisa aplicada ela demanda de um investimento maior, né? E algumas vezes a gente precisa de uso de equipamentos de maior valor. Então, isso seriam algumas dificuldades do desenvolvimento de projetos de P&D. Eu sou oriundo ali também da UFSC de formação, de Química, mas eu sempre tive essa minha vertente de querer não fazer um produto por fazer, mas tentar fazer para aplicar, comercializar depois de alguma forma. Mas não é tão simples, então eu entendi que eu tinha que passar por esse tempo de aprendizado. Então eu sempre falo que a pesquisa básica ela é importante para a formação também do profissional, né, de excelência, o qual esse profissional depois ele pode estar atuando aí dentro de uma universidade, de uma empresa, ou até mesmo empreendendo, né? Então, para mim, eu entendi que também esse foi um tempo bastante de aprendizado. Eu tive toda a formação, também o pós-doutorado, depois atuei numa universidade particular aqui da região, e há uns 4 ou 5 anos eu estou na UFSC agora em Araranguá. E nesse tempo eu fui buscando como proceder, como a gente procede, né, para fazer esse passo, né, transpor essas barreiras que até o professor Salomão comentou. E não é tão simples buscar essas informações, aprender, mas depois que entende o caminho,
depois que tu começa a entender o caminho, saber que tu tem apoio, muitas vezes, eu vou explicar um pouco, né, de uma Sinova, de uma Propesc, para dar esse apoio por trás para a gente, nos dá uma certa segurança e começa a criar asas, né? Daí vai dar vontade também do pesquisador para ele começar a difundir seus projetos. Então, mais ou menos o que eu vejo assim de caminhos é sempre a gente tentar buscar, primeiramente, indicar empresas interessadas, né, no teu produto, no teu projeto, tentar buscar possíveis, né, empresas, o que entrar em contato daí com as nossas pró-reitorias de pesquisa, que seria a Propesc, Sinova, que é o nosso setor de inovação da instituição. Então, esse setor pode dar um auxílio, digamos, no sentido de encaminhamentos para documentação, para contratos, com relação às patentes, propriedades intelectuais que podem vir a surgir disso tudo, né? Então, ele nos dá esse apoio. E o próximo passo seria você cadastrar, então, esses projetos, né? Pode ser de pesquisa ou extensão na nossa plataforma, que é a plataforma SIGPEX. Então, é a nossa plataforma de projetos, pesquisa e extensão, que dessa forma nós vamos estar dando ciência para os departamentos, né? Que nós, pesquisadores, estamos atuando em determinado projeto, então eles estão com essa ciência. E como funcionários públicos, nós não podemos gerir o dinheiro, então por isso a gente tem que ir em busca das fundações. Então nós temos incidem várias taxas, né? Quando a gente coloca lá no SIGPEX, a gente contribui com vários tipos de bolsa, contribui com o departamento, contribui com o centro. Isso. E chega alguma coisa no funil. Isso é uma coisa que o pessoal acaba não vendo, mas a gente acaba, quando traz esses projetos de elevado montante, muitas vezes para dentro da instituição, tu acaba contribuindo com vários setores, né? Então, muitas vezes contribui com uma pró-reitoria de pesquisa, uma pró-reitoria de extensão, com o seu departamento em si também, uma verba, né? Uma parte, então tem as porcentagens que são repassadas. E tudo essa logística, né, entre aspas, dos valores é feita daí por uma fundação. Daí não passaria por nós, né, ter esse controle. Então, eu viria via fundação. E isso eu estou falando muitas vezes de projetos com indústrias, né, com empresas, mas mais à parte, se fosse um projeto com setor CNPq, CAPES e FAPESC, daí é diretamente com o professor. E a busca por difundir e buscar, eu acho que vai mais da pessoa mesmo, ter essa vontade. Claro que se tu sabe o caminho facilita, né? Facilita um pouco tu saber onde que tu vai pisar para fazer o caminho correto, né? Como servidor público. Mas eu acho que é por isso que eu indico sempre essas conversas, elas são importantes para a gente difundir, né? Apresentar cada vez mais como proceder e trazer esse pessoal que tem a vontade de inovar ou de produzir e se destacar, apresentar mais esse caminho para comercialização, muitas vezes, dos seus produtos formados. Seria mais ou menos isso. Não sei se consegui responder aí a pergunta do Alexandre. Eu queria complementar um pouquinho a resposta do Tiago, porque o Alexandre estava questionando um pouquinho de como é que ele pode participar de uma startup também, né? Isso é bem importante. Nós somos professores de dedicação exclusiva, mas nada impede que nós sejamos acionistas de qualquer empresa. Nós podemos comprar ações da Petrobras, ações da Vale ou ações da padaria da esquina. Só nós não podemos trabalhar lá, ser administrador lá, ter salário lá. Mas nós podemos ser sócio dessas empresas. Isso nenhuma lei nos impede. E pela nova lei da inovação, a gente tem um tempo de trabalho que a gente pode trabalhar fora da universidade, desde que informando a universidade, passando por todos os trâmites que o professor Tiago falou e fazer esse link, né, esse meio de campo via as fundações e a empresa que está patrocinando o projeto. Que você pode ser sócio, nada impede que você seja sócio como um acionista. Você não pode trabalhar lá. Então, se você quer auferir algum lucro ao seu trabalho, tem que ser via pesquisa da universidade, via fundação, e na qual você vai contribuir para a universidade. Por exemplo, o meu laboratório contribui em torno de 400 a 500 mil reais por ano para a universidade, né? Só do percentual que ele deixa na universidade. E o resto é pago bolsista, pago estrutura, na verdade os equipamentos continuam sendo na universidade, toda essa estrutura continua sendo na universidade. Eu, enquanto professor da universidade, não posso ter salário lá, né? Não posso ter nada disso. Eu posso, de repente, se é um projeto tripartite, ser um bolsista. Posso até ser um bolsista desse projeto, posso fazer um projeto tripartite com a universidade, na qual a universidade, a fundação
e a empresa entra e eu sou bolsista desse projeto. Então, a lei da inovação, que ainda está em discussão, né, fortalece isso e quer fortalecer, que tenham mais doutores, mais professores universitários inovando fora da universidade. Você não pode ferir a DE, né, as regras impostas pela DE, que você não pode ter um outro emprego, a mais de X horas por semana, tudo isso. Mas você pode ser sócio e pode, desde que informado a universidade e pagando as taxas que a universidade exige, trabalhar e colocar a sua ideia, a sua patente, o seu desenvolvimento lá, como qualquer empreendedor pode fazer. Claro, sempre estabelecer os termos de convênio, né, professor, também, sim, lá na ProEx. Sim, tem que passar pelo SIGPEX, como o Thiago falou ali, né? Colocar todas essas informações lá. O Sinova regula isso. Às vezes, quando é projeto de extensão, às vezes nem precisa passar pelo Sinova, vai direto pela projeto de extensão, então é um outro caminho, né? Então, cada vez, você tem que descobrir o teu caminho. Cada um descobrir o seu caminho. Mas o importante é assim, eu não posso ser sócio de nenhuma empresa. Desde que você não seja administrador, você pode, como comprar ações. Ninguém vai te impedir de comprar ações da Petrobras. Você não vai trabalhar lá, mas você vai comprar ações. Você vai comprar ação da padaria, que pode ser. Agora, se você for sócio administrador, não pode. Daí não pode, porque daí você tem que estar recebendo para isso, e daí isso a lei está ferido a lei. Né? Então, é isso tudo. E tem daí a nova lei da inovação, que permite que você tenha até 8 horas semanais de atividade extra-universidade. Atividade de pesquisa e extensão extra-universidade. Desde que comunicado à universidade, dentro da tua característica, porque você 40 horas DE. E hoje a nossa lei trabalhista fala em 48 horas semanais. Essas 8 horas você pode dedicar, desde que informado à universidade, a outros projetos que não, também, e que não vão de encontro, não ao encontro, que vão de encontro, né, às ações da universidade. Não pode... tem um compliance aí, né? Tem um compliance aí, né? Que daí nós vamos falar com o cara do compliance aí na frente. Ele vai falar um pouquinho disso. Obrigado. Na verdade, nós, como professores, o que a gente acaba fazendo? A gente liga os nossos estudos, as nossas de sala de aula, as nossas disciplinas, a nossa afinidade, né? A nossa formação com os projetos de pesquisa, com os projetos de extensão. Isso nada mais natural do que você fazer um link com o mercado. Não é tipo assim, estanque, né? Eu dou as disciplinas totalmente diferentes daquilo que eu pesquiso, daquilo que eu faço, que eu atendo a sociedade com os projetos de extensão, ou aquilo que eu pretendo comercializar. Não, é tudo integrado, né? E é uma história que vem lá desde a nossa formação, lá da graduação. É tudo muito linkado. E como o próprio Lande falou, da CIVA, deixa eu me desculpar aqui e corrigir, o Sasso, que é o presidente da CIVA, o Lande é diretor de tecnologia, ele coloca aqui, né, que entendo que fortalecendo parcerias com entidades privadas, muitos desses projetos poderiam se tornar realidade mais facilmente. E é isso que a gente quer com o Centro de Inovação, e quem sabe Araranguá também aí, e região, submete ideias lá para o edital que está aberto, o programa Nascer, né, que foi aí lançado pela FAPESC em parceria com o SEBRAE. Então, vamos lá. Aqui a gente pode colocar daí agora algumas perguntas para o empreendedor, que já tem aqui no site, que eu acho que estão mais relacionadas contigo, Maurício. Maurício, você como representante dos empreendedores nesse debate, poderia nos detalhar um pouco mais a sua trajetória? Como tem sido empreender nesse momento de pandemia? Porque a gente sabe que a tua empresa tem apenas 2 anos, ou seja, você conseguiu aí, né, fazer com que houvesse, né, você e seus sócios, um crescimento e um fortalecimento justamente num período tão crítico de crise sanitária. E como você vê a contribuição da universidade, dos egressos da universidade na constituição, fundação de startups? E aí eu vou colocando as perguntas de quem coloca no chat. Perfeito. Boa noite a todos. Obrigado por essa oportunidade riquíssima que nós temos aí de compartilhar e trocar experiências. E a primeira colocação que eu faço, principalmente ouvindo o professor Salomão, o professor Tiago, é que talvez o maior desafio, quando nós queremos começar um empreendimento, é a ideia.
Eu confesso que nós tivemos muita dificuldade, num primeiro momento, em definir que tipo de produto ou serviço nós queríamos levar ao mercado. E como a minha empresa, a GEP Soluções e Compliance, ela atua com compliance, governança e proteção de dados, nós também nos deparamos com uma situação em que nós tínhamos, talvez principalmente na área de proteção de dados e lei geral de proteção de dados, poucas referências para nós nos basearmos. Só para vocês terem uma ideia, a Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei principiológica. Ela estabelece requisitos, ela estabelece obrigações para as empresas, mas ela não diz como as empresas vão cumprir aqueles requisitos, aquelas obrigações. Então, quando a gente começou a trabalhar com... Você tem que errar primeiro para depois descobrir que errou, né? Exatamente, professor. Então, nós começamos no negativo. Quando a gente começou a empresa, nós não tínhamos dinheiro, não tínhamos uma ideia definida, não tínhamos uma metodologia, não tínhamos meios de precificação. Então, a verdade é que nós não tínhamos muita ideia de como fazer e proceder. Então, quando a gente começou a fazer os nossos primeiros orçamentos, as nossas primeiras propostas comerciais, a gente não tinha ideia se o que a gente estava propondo em termos de valores e de cronograma era factível ou não, porque nós não tínhamos efetivamente executado algo do gênero. E eu e meus sócios, nós tínhamos já uma experiência de mercado. O fato de eu ter trabalhado durante quase 20 anos na Softplan, e antes da Softplan, eu tinha trabalhado durante quase 10 anos em outra empresa também, aí, neste caso como sócio da empresa, como programador. Mas a minha experiência era muito voltada para a tecnologia, para desenvolvimento de sistemas, mas não tinha muita experiência com prestação de serviço ou com consultoria voltado para uma área tão específica como compliance, governança e proteção de dados, que são temas muito abstratos. Aí a gente tem uma dificuldade em traduzir aqueles temas que estão tão distantes assim no dia a dia das pessoas em algo que seja palpável, algo que seja tangível, e principalmente que a gente consiga demonstrar que a contratação daquele serviço que nós estamos oferecendo pode efetivamente representar uma entrega de valor para os empresários. Então, eu diria que talvez os nossos primeiros 6, 8 meses, acho que pelo menos 8 meses nós ficamos trabalhando muito ajustando a proposta de valor que nós gostaríamos de fazer a apresentação ou a entrega, ajustando as nossas propostas comerciais, também nos conhecendo, os 3 sócios se conhecendo e entendendo qual posição do time cada um jogava melhor, se alguém fica melhor na zaga, quem é centroavante, quem é do ataque. Então, a gente fez uma série de ensaios. E o professor Salomão falou uma coisa que eu achei muito interessante, que foi a gente se deu liberdade para errar. Então, nós sabíamos que nós tínhamos que aprender, e o aprendizado veio através do erro. Num primeiro momento, então, como eu falei, nosso desafio foi nos conhecermos melhor e termos um entendimento das nossas expectativas, daquilo que nós considerávamos como sendo valores nossos e que nós queríamos que fizesse parte das nossas entregas. Uma vez que nós conseguimos alinhar e a gente saiu do negativo, a gente começou a ter os primeiros clientes. E aí o desafio era conseguir acertar valores. Os primeiros projetos que nós fizemos foram projetos assim praticamente feitos de graça. Houve, é lógico, uma contrapartida financeira, mas a contrapartida não tinha equivalência. A gente entregou muito mais do que a gente cobrou. Isso mostrava a nossa inexperiência em ter uma precificação mais assertiva. E nós descobrimos também que para o mercado que nós estávamos atuando, que muito mais do que o valor da proposta, as pessoas nos procuram pelo tipo de conhecimento técnico que nós temos a agregar, ou seja, o fato de a gente estar atuando, principalmente quando a gente fala em proteção de dados e LGPD, de estar atuando no mercado e que poucas pessoas têm essa experiência. Por que eu digo isso? O mercado de proteção de dados, de segurança da informação, demanda, de um lado, alguém que fale o juridiquês,
ou seja, que tem um entendimento de legislação aplicada a segmentos específicos de mercado. Por exemplo, se eu estou na área financeira, existem regulamentos do Bacen voltados para cybersecurity. Se eu atuo na saúde, tem a ANS. Se é o caso de universidades, nós vamos ter regulamentos específicos, talvez, do Ministério da Educação. Então, a gente tem que falar o juridiquês aí, e os dialetos de acordo com a área. Também temos que falar de tecnologia, porque hoje, como a transformação digital, em função da pandemia, estimulou muito o crescimento de muitas empresas, e muitas empresas passaram aí deixaram de ser analógicas e se tornaram cada vez mais digitais, a gente precisa também entender o impacto que as novas tecnologias vão trazer no dia a dia das organizações. E como tudo isso impacta na forma como essas empresas estão tratando dados. A verdade é que hoje os dados são o principal combustível que movimenta o motor da economia digital. E o desafio é justamente entender como as empresas podem consumir esse combustível sem faltar com a conformidade que a legislação demanda. Então, esse aprendizado, tudo isso que eu estou falando para vocês, foi algo que a gente foi ganhando ao longo do tempo, realizando os primeiros projetos, experimentando a nossa metodologia, aprendendo a precificar. Depois o desafio foi lidar com vários projetos em conjunto. Primeiro depoimento aqui da esposa do empreendedor. Maurício, você vai sair da Softplan depois de 19 anos. E agora? Né? Não, vou empreender, vou ser dono do meu próprio negócio, aquela velha frase, né? Mas isso, daí não vai ter férias, né? Então, talvez seja o sonho de muitos, mas esse sonho, se não bem planejado, como o professor Salomão falou, né? Do tácito, conhecimento tácito, se tornar explícito sem passar por uma codificação, uma explicitação num papel, numa metodologia, como o professor falou, né? E aí vira tiro sem alvo, né? Então, no início, eles tiveram uma certa dificuldade de converter justamente o tácito, apesar de toda a experiência, eu acho que isso valeu bastante pela característica dos 3 sócios, eles têm bastante experiência, para não falar a idade, né? Mas eles têm bastante experiência em outros empreendimentos. Então, já tinham errado bastante, né, professor Salomão? Então, assim, eles tinham a tolerância para aguentar o erro, né? Porque daí a gente ficou um bom tempo, nossa, será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Mais um pouco, tipo a síndrome do ponto de ônibus, né? Bem, já estou aqui há meia hora, o ônibus não passou ainda. Vou ficar mais 5 minutos, porque eu já estou há meia hora. Bem, já estou há 40 minutos esperando mais 5 minutos, porque eu já estou há 40 minutos, né? Então, a mesma coisa nesse sentido que a gente sentiu. Poxa, será que a gente está fazendo alguma coisa errada? Pô, mas eu fiz tanta divulgação, estou viajando tanto. Depois, quando começou a realmente, daí as empresas primeiras, quais clientes vocês já atenderam? Essa é uma grande dificuldade do empreendedor também, né? Ou quem quer uma oportunidade de um primeiro emprego, meus alunos falam muito sobre isso. Professora, mas eu não tenho experiência, mas o primeiro tem que me dar, o primeiro local tem que me dar a oportunidade para que eu construa a experiência, né? Então, a gente ficava muito ansioso também, falando como esposa aqui do empreendedor, né? Quando realmente, quanto tempo a gente vai ficar nesse ponto de ônibus esperando, né? E realmente tem um dos sócios que ele é muito bom em explicitar as ideias que eles tiveram. Acho que isso foi muito bom, esse equilíbrio, né, professor? Dos três sócios. Bastante conhecimento técnico, jurídico, né? Que é importante para essa área. O outro, com essa tenacidade para colocar essa questão de gestão, criar uma metodologia, ele foi muito importante também, e o outro muito forte na área comercial. E as esposas muito fortes para tolerar o tempo que demorou no primeiro ano, que a gente tinha uma dizer, André, eu acho que o Maurício fez a coisa certa, né? Quando ele imaginou trabalhar com sócios. Hoje nós trabalhamos com essa inovação corporativa, colaborativa, né? Tem que ter um parceiro, e pode ser cocriação é fundamental, você ter parceiros. Eu ouvi
eu participei de uma palestra do diretor do Parque de Inovação da Itaipu Binacional, e ele cuida da incubadora lá, e ele disse assim, se você não convencer o teu melhor amigo a ser teu sócio, vai convencer quem ia comprar teu produto. Né? Então, você tem que ter um sócio, tem que ter um parceiro para te ajudar, tanto é que nos editais, tanto do Nascer como do Co-Creation, valoriza-se não ser sozinho, né? Ganha mais ponto quem tem sócio, né? Quem é parceiro, e o Maurício fez assim, errou, e eu acho que não errou, não, aprendeu com o erro, acho que é isso que tem que fazer mesmo, a gente aprende com o erro, e por mais que você tenha toda a experiência do mundo, quando você tem um suporte de um emprego, né? Quando você sai para empreender, você tem que ter muita coragem, muita resiliência, né? Você é professor de uma esposa. Também. A minha dizem que é uma santa. E só vou dizer uma coisa para o Maurício. Ele devia ter passado pelo Co-Creation, que ia tirar muitas dúvidas deles e desaparecer lá. Concordo, professor, concordo. Ainda dá tempo, né, professor? Porque o edital está aberto e a submissão é via CPF, não é CNPJ. Então, um da equipe pode ser empreendedor, não é verdade? Empresário? Claro que pode. Isso aí. Eu ia comentar justamente isso, professor. O fechamento da minha fala era nesse sentido, que talvez se nós tivéssemos tido um apoio, um direcionamento mais estruturado nos moldes que foram colocados aqui, teria facilitado talvez algumas questões para nós. Como eu falei, nós começamos no negativo e a gente acabou dependendo exclusivamente do nosso esforço e da tentativa e erro. Mas foi metodologia, Bruno, daí. Sim. Ele que é como a Andrea falou, felizmente um dos nossos sócios, ele tem assim é o professor Pardal. Ele tem assim um repositório inesgotável de ideias, de proposições, então isso foi muito positivo. Então, ter alguém que consegue pensar fora da caixa, consegue enxergar as coisas de maneira diferente, faz toda a diferença no momento que nós estamos empreendendo. Se a gente fica muito preso às nossas crenças, aos nossos medos, o negócio não vai para frente. Essa que é a verdade. Certo. Eu vou colocar aqui, vou voltar ao chat que uma orientanda minha, a Fabiana, depois eu venho aqui e falo de vocês, os que colocaram recentemente a pergunta. Ela é formada em filosofia, ela é funcionária da UFSC, trabalha como chefe de expediente numa secretaria de pós-graduação, é minha orientanda de um programa de pós-graduação da UFSC de Florianópolis, aqui de Gestão e Avaliação Educacional. E ela está perguntando, como filósofa, né, como é que o pessoal de humanas pode empreender, professor Salomão? Primeiro, depois ela faz uma pergunta ali, acho que no final aqui, vou concluir a pergunta dela, quanto tempo o empreendedorismo é tratado nas disciplinas acadêmicas. Eu vou te dizer o que eu penso da universidade e por favor, não me batam por isso os professores universitários. É que a dissertação dela é sobre isso, tá, professor? Eu acho que nós, e daí eu me coloco o Salomão também nisso, nós formamos professores, nós não formamos empreendedores. A universidade forma professores e não forma empreendedores, muito menos empregados também, não forma empregados também. E porque a gente força, às vezes, algumas coisas que não precisam ser. Nem todos querem escrever artigo científico, nem todos querem ter produção acadêmica. Muitos querem sentar no laboratório lá e produzir, né, professor Tiago? Ele não quer ficar escrevendo artigo, ele quer produzir, fazer um novo produto e tal. E, às vezes, isso é um dificultador. Mas a universidade tem melhorado bastante nisso. Aí eu quero fazer um ponto positivo. A universidade tem dedicado-se ao empreendedorismo e ajudar ao empreendedorismo. Eu mesmo sou professor de empreendedorismo no curso de design, que é um curso de ciências humanas, né, sociais aplicadas, não é um curso de administração, é um curso que está no departamento de comunicação e expressão. Então, eu dou aula de empreendedorismo e a gente fez uma plataforma digital que pode ser aplicada em qualquer curso da universidade, está disponível. Qualquer professor pode pegar essa plataforma e ensinar empreendedorismo dentro da disciplina dele e adequar a disciplina dele com empreendedorismo. Então, a universidade está melhorando, está buscando essas referências. Tá? E você ser de humanas não impede você de empreender. Eu conheço um menino que é formado em filosofia também, qual é o nome dele? Ele foi meu aluno do mestrado, que montou uma empresa de inteligência artificial, porque a inteligência artificial precisava de metodologia. Metodologia veio da onde? Da filosofia, né?
Se eu não filosofar, eu não consigo construir método. E o método é fundamental para a inteligência artificial. E ele acabou construindo uma empresa de metodologia. Metodologia para construir essa inteligência artificial, construir essa nova referência. Então, um filósofo pode ser um empreendedor. Faltam algumas ferramentas? Faltam. A universidade dá. Se você correr atrás, tem disciplina de empreendedorismo em diversos cursos, né? A gente tem essa plataforma, que é uma plataforma que é empreendedorismo.ufsc.br, que existe essa plataforma, que tem acesso lá aos professores que têm que dar acesso aos alunos, abrir senha e tal. Mas ela é totalmente disponível para quem o professor quiser dar aula, é só entrar em contato, pode ser comigo, com o meu departamento, e pode usar a disciplina, isso para dar aula, e pode cursar a disciplina, pode se matricular. Eu mesmo, quando dou aula de empreendedorismo, tenho mais de 100 alunos por turma, né? Aluno de odonto, aluno de medicina, aluno de aquicultura, aluno de design, aluno de letras, até de administração faz empreendedorismo na minha turma. Então, é possível, sim. Não existe empreendedorismo sem método, sem metodologia. O Maurício deixou claro isso, né? Precisa ter uma metodologia adequada. E quem mais do que um filósofo para desenvolver a melhor metodologia? E daí você vai arrumar um sócio engenheiro, ou um sócio médico, ou um sócio advogado, e você vai colocar as suas habilidades junto com as habilidades dele. O mundo é colaborativo, não dá mais para ser ermitão, não dá mais para se cercar de arame farpado e fazer só para você. Tem que ter todo mundo trabalhando juntos. E o Co-Creation Lab faz isso. Dica para você. Se inscreve no Co-Creation. Você vai ver que é muito legal lá. Tem o edital agora do Nascer, tem o edital as editais do Co-Creation Lab. Muito legal. Professor Salomão, o Alexandre, nosso colega de Curitibanos, ele ainda pede para que você resuma as fases em termos temporais, né, de incubação de uma startup e os custos dessa fase. Custo é bem difícil de você estabelecer, né? Porque depende do modelo da tua startup, né? Hoje, alguns principais modelos falam que você tem algumas fases. Uma fase de pré-incubação, que geralmente é acadêmica, né? É dentro da universidade ou é em laboratórios universitários, ou uma fase de ideação, como a gente tem chamado, não tem mais chamado de pré-incubação, tem chamado de ideação, que é mais legal, até porque você... aquela ideia de colocar a ideia no papel, que leva de 4 a 6 meses. Depois você vai para uma incubadora. Se o teu produto é um produto mais tecnológico, e na tecnologia das TICs, por exemplo, ou de produtos mais que não precisam de tantos órgãos regulamentadores, em 18 meses você deve estar já com ele já pronto para vender, pronto para colocar e acelerar o teu processo, né? Mas, por exemplo, o Thiago pode até me ajudar, que deve ter passado por isso, né, com uma Anvisa da vida aí, né, que demora 6 meses, não, demora 6 anos para te dar uma autorização. 6 meses foi na vacina do Covid, né, mas o resto leva 6 anos para você conseguir autorização para vender aquele teu produto que você desenvolveu. E daí demora um pouquinho mais, mas assim, a média é 6 meses de pré-incubação, 18 meses de incubação, isso dariam 2 anos, e depois é aceleração. Daí é tração, aceleração, vai depender do teu produto e da tua dedicação ao projeto. Quanto isso custa? Depende também do produto que você está fazendo, do time que você está fazendo. Importante é que, no começo, os 3 Fs são os seus principais financiadores, né? Family, Friends e Foolish. São os caras que financiam, né? Os amigos, os parentes e os trouxas. Esses caras que vão financiar você para você fazer o teu negócio AD. Então, contar com os 3 Fs é fundamental no começo para que o teu projeto ande e tenha sucesso. E depois, a fase que o Maurício penou, né? Mostrar a cara e dizer assim, eu sou bom no que faço. Até que o primeiro acredite, não é fácil. Mas se você faz muito bem no primeiro, você vai conseguir o segundo, o terceiro, o quarto. Mas tem que tomar cuidado com aquilo que o Maurício falou que errou. Colocar preço adequado. Nem muito alto, nem muito baixo. Porque se você começa com preço baixo, não consegue aumentar. E se começa com preço muito alto, você não consegue vender. Então você tem que começar com o ideal. E isso depende muito de feeling, descobrir, testar, conhecer a concorrência, fazer como é que é?
pesquisa de mercado, fazer levantamentos, benchmark com os concorrentes e até espionagem, né? Tentar fazer de cliente oculto aí, mandar uns orçamentos para o concorrente para ver quanto é que ele cobra, para saber quanto você vai cobrar depois para fazer isso. Então, depende muito disso. Então, eu não posso te dizer. No caso da pré-incubação, que é o que a gente faz, é totalmente gratuito. Se você entrar num programa de pré-incubação e dizer para você que está cobrando, é preocupante, porque nesse momento você tem que ter apoio. E apoio do governo, apoio das instituições, apoio das grandes empresas que podem depois financiar você. Para incubação, em geral, é gratuito. A incubação vai te cobrar um aluguel e as consultorias que você vai ter ali, né? Dependendo da quantidade de consultoria que você precisa. E o que não tem preço, e que eu acho que o Tiago e o Maurício, o Tiago como professor, o Maurício podem confirmar comigo, o que não tem preço é network. Network não tem preço. Isso aí você tem que fazer o tempo todo. Funciona muito ainda a indicação, né? Uhum. E a reputação, não só lá os reviews das redes sociais, os comentários, mas sim o boca a boca, a propaganda espontânea ainda funciona muito no marketing clássico, né? Eu gostaria de complementar também a fala do professor Salomão com respeito ao professor universitário, né? Que nós, além de tudo, tem que pesquisar, publicar, orientar e inovar, né? Então, é um pouco difícil porque nós somos avaliados também, né? Nós temos as nossas avaliações, então nós temos que ter as nossas publicações em revistas ou em congressos ou em eventos, e para isso tudo demanda um pouco de trabalho, além do inovar, que o inovar daí é um caminho que, no meu caso, ainda estou trilhando, né? Então, eu estou na universidade, na UFSC, né? Atuei em outra há um tempo, quando eu saí do meu pós-doutorado, e estou na UFSC há 4 anos, e nesses 4 anos foi meio batalhado, porque eu acho que um pouco do ruim ali para o funcionalismo é a estrutura, então eu não tinha uma estrutura para desenvolver. Mas é aquilo, ele desanima, mas não pode parar. Desanima, volta para casa, descansa e volta. Descansa e volta. Em 2019, a gente acabou aprovando um projeto daí na FAPESC, que era do carvão Mineral, que é o que nos deu mais um aporte para iniciar o nosso laboratório. Então, nosso laboratório agora está um laboratório já bem estruturado aqui na universidade, tá? É batalhado, cada vez tu tem que correr atrás para desenvolver as coisas. E estamos tendo alguns resultados bem interessantes também, mas é tudo nesse sentido. Nós temos que fazer outras coisas além do inovar, né? Que é também pensar na publicação. Eu tenho bolsa de produtividade, então a minha bolsa de produtividade, se eu não mantiver muitas vezes uma publicação elevada, ou muitas vezes patentes, como a gente acabou de depositar uma e tem outra já em andamento ali com o Alexandre lá na Sinova. Então a gente tem que buscar sempre esses meios. E a inovação ela tem que estar acho que no sangue também, na vontade do cara, não pode desistir, né? Que nem vocês, acho que dá um resumo, as dificuldades aparecem, os problemas aparecem, você não pode desistir, né? Então tem que estar sempre batalhando. É o muro que você comentou, acho que eu gostei dessa fala, a gente tem que aprender a transpor ele, de alguma forma, e como tu também comentou, achar o teu meio para transpor esse muro, né? Então o meu foi um pouco de resiliência, não desistir. Então, não desistir. Agora a gente está sempre buscando diversas frentes dentro do meu laboratório. Então, meu laboratório, a gente até no ano passado participou do Sinova Startup Mentoring ali também, acabamos ficando em segundo lugar. Esse ano já estamos nos preparando possivelmente para a nova participação. Vamos participar também do projeto Nascer. Então, essa busca, mas dá um trabalho a mais, né, para a gente. Mas isso é a motivação e a resiliência. E por isso que até está sendo muito bom escutar o seu lado para nos mostrar mais caminhos para poder atuar. E eu reforço, é muito importante essas conversas. Então, isso a gente tem que difundir cada vez mais dentro do ambiente universitário, cada vez mais para mostrar o caminho para que outros que tenham interesse como proceder, né, para ter o apoio e o caminho. Eu tenho uma pergunta para você, Tiago. Você trabalha ou só dá aula? Essa é a pergunta que eu ia fazer. Olha... A gente pensa o tempo todo, né? Que pena, justamente esse muro que a gente tem muitas vezes os alunos que nós convivemos tão próximo e eles enxergam talvez, e a gente transmita isso, né? Apenas a sala de aula, né? Os meus orientandos do PPGT que já conseguem perceber, né, daí mais as outras atuações com pesquisa,
Administrativo. Alguns deles, administrativo, com a coordenação de 4 anos do PPG-TIM. Digamos assim, 4 horas de sono, mais ou menos. Com toda essa carga administrativa de ensino, de pesquisa, de extensão, etc. E destacando aqui, né, professor Salomão e Tiago, o Tiago, ele tem essas patentes, além de ficar esperando na Anvisa, caso envolva alguma autorização, também tem o tempo do INPI, né? Nosso Instituto de Propriedade Intelectual, que também não é rápido. Não. Então, tem que ter resiliência, tem que ter persistência, sem dúvida alguma. Parabéns, professor Tiago, pelas iniciativas, professor Salomão. Nosso laboratório aqui que eu coordeno, ele é mais a inovação de produto, bem serviço, é mais serviço, né? E a gente tem conseguido aí alguns projetos de sucesso também. E vamos continuar levando essa questão da gestão, né, para o nosso curso de TIC, que é tão importante. Mas, enfim, eu acho que 2 perguntas aqui cabem para o Maurício, tá? O Lande, que é da CIVA de Araranguá, diretor lá de tecnologia, ele está perguntando, onde é que está a pergunta do Lande, depois de tanta gente falando aqui? Ele pergunta como fazer essa adequação da LGPD para a empresa. Se para colocar a empresa no rumo certo, se vocês procuraram ajuda de terceiros. E não sei se é a questão da adequação aqui ou se eu já li em outra pergunta. E tinha mais um aluno que estava aqui repetindo várias vezes, que é o André, acho que é um aluno, sobre a questão do governo eletrônico. E a tese do Maurício envolveu dados abertos e governo eletrônico. Oficialmente, a esposa não pode orientar, mas eu meio que co-orientei. Então, Maurício, eu acho que a pessoa certa para falar sobre o governo eletrônico que o André está pedindo. Claro. E a questão aqui do Lande sobre se vocês buscaram ajuda de terceiros. Eu acho que, Lande, me corrige, em relação ao modelo de negócio, a questão de ter uma metodologia para empreender, completando também o que o professor Salomão falou, é nesse sentido? Mas eu já posso comentar. Em relação aos terceiros, eu poderia destacar 2 aspectos. O primeiro foi modelo de negócio, o estabelecimento de parcerias. No nosso caso, a recomendação faz toda a diferença. Por exemplo, hoje nós estamos com aproximadamente 30 projetos acontecendo de forma simultânea. E a empresa foi comprada, nós não vendemos, ou seja, um cliente passou a indicar o outro. Então, seja pela indicação ou seja por parcerias, elas nos ajudaram muito a nos tornarmos conhecidos por quem precisava dos nossos serviços. Eu acho que você pode comentar a natureza do negócio, né? Que vocês começaram com tipo de venda, com SDR. Eu já vou chegar lá. Que é o modelo do negócio que o Lande... Ainda nessa questão dos terceiros, o outro aspecto que nós procuramos apoio, e aqui até compartilho essa experiência com o professor Salomão, foi buscando uma empresa de marketing que nos apoiasse aí acho que é inbound selling, se eu não me engano, esse é o termo que se utiliza. É isso. Tivemos 2 tentativas fracassadas com empresas que nos apoiassem, porque eles entendiam que o nosso tipo de produto era como se nós estivéssemos vendendo polpa de tomate. Então, tentaram nos alinhar a uma metodologia de venda, usando, por exemplo, pré-vendedores com SDR, né? E outras técnicas do gênero, mas como se nós estivéssemos quase que funcionando como um telemarketing. Uma caixinha. Uma caixinha muito pequenininha. E isso não foi positivo para nós. A gente acabou descobrindo que hoje a nossa venda é uma venda consultiva, ou seja, nós temos que demonstrar conhecimento, competência, condição para conseguir efetivamente ter a abertura do cliente para ele nos ouvir. É uma venda que demora muitas vezes aí 2 a 3 meses para ela ser, do momento que a gente apresenta a proposta até o fechamento, passam 2 ou 3 meses. Então nós entendemos que no nosso caso nós temos que ser snipers aí, escolher muito bem aonde nós queremos o cliente que nós queremos chegar. Caso contrário, a gente corre o risco de tentar fazer uma venda para alguém que não está preparado para comprar, ou que não precisa do nosso produto, ou talvez não tenha interesse. Mas os terceiros, principalmente como eu falei, na questão das parcerias, foram muito importantes. Só para fechar a questão do governo eletrônico, que daí acaba, aqui a gente
acaba dissociando os temas, né? O governo eletrônico, no meu caso, teve a ver principalmente com a minha experiência na Softplan, porque a Softplan desenvolvia sistemas, desenvolve sistemas principalmente para o governo. E na época eu era um dos diretores do SAGE, que desenvolvia soluções para a informatização do Poder Judiciário. Então, informatizar o Poder Judiciário com boas soluções se caracterizavam como uma aplicação de desenvolvimento para governo eletrônico. Então, essa foi a minha experiência em trabalhar com tribunais, Ministério Público, procuradorias, e implantando sistemas para que esses órgãos públicos fossem mais produtivos e pudessem beneficiar mais aí da transformação digital. Em linhas gerais, foi essa a minha atuação com o governo eletrônico. E depois, na tese, trabalhei bastante, como a professora falou, com dados abertos. Essa pergunta tem ligação com a pergunta do Gustavo. Como desenvolver um projeto que seria para o governo, por exemplo, um projeto de sistema para a área versus do governo? Não sei. Como conseguir levar isso adiante? Não sei se eu entendi bem a pergunta dele. Ele tem tempos diferentes. Nós que somos da Universidade Federal, né, Tiago? A gente sabe que os tempos... Não é área versus, acho que ele quis dizer área X, uma área qualquer do governo. Ah, não é versus, é X? É um X mesmo, uma área X. Pergunta, como desenvolver um projeto seria para o governo, por exemplo, um projeto de sistema para a área X do governo, como conseguir levar isso adiante? O maior desafio... Licitação, né? Eu ia chegar nesse ponto. Um dos grandes segredos do crescimento da Softplan, eu presenciei, foi que a Softplan se tornou muito especializada em fazer vendas através de licitação. E hoje, você concorrer com licitações é muito desafiador, porque os órgãos públicos têm trabalhado muito com aquelas licitações com pregão eletrônico. E muitas vezes o pregão eletrônico, o foco é no preço, não é no produto que se está entregando. Então, por vezes, nós podemos ter um produto ótimo, mas esse produto ótimo que nós queremos vender, no final das contas, num pregão, ele acaba sendo nivelado por baixo com outros que dizem fazer uma entrega similar àquela que nós estamos propondo, mas com valores inferiores. Então, talvez o maior desafio a vender para o governo é você ter editais que não levem em consideração somente o preço, mas também a técnica e a qualidade do que vai ser entregue. Diz as nossas canetas do quadro, né, Tiago? Que eu compro por fora as minhas canetas, porque a que ganha a licitação você não consegue escrever. Enfim, a gente participou de um comitê, coincidentemente, eu e o Tiago, de compras emergenciais por causa da Covid. Então, nós fizemos lá, como é que era o nome da modalidade da compra, Tiago? Já está listado lá, porque a gente fez um levantamento junto com os nossos colegas, a área da saúde, uma demanda bem diferente da nossa, de tecnologia. Pega carona no programa. Nós fazemos isso também, não só da aula, né, Tiago? Mas essa parte só quem trabalhou com licitação começa a entender também um pouco como é o funcionalismo público ali para aquisição, muitas vezes, de materiais e insumos ali para laboratório, para tudo de ensino, né? E eu queria compartilhar também uma possibilidade, não sei para o Gustavo, a gente está sempre de olho em editais, como ele falou ali, desenvolver um projeto, muitas vezes poderia ser desenvolvido um projeto de pesquisa para alguma instituição, então tem diversos editais que estão abertos, mas tem que ficar de olho, porque o pessoal diz, não tem, mas tem bastante edital, tem muita coisa que dá para tentar buscar também um aporte. Claro, o trabalho para tu participar de uma seleção e tudo mais é complicado, mas a gente tem esses locais também que a gente consegue buscar um financiamento para uma pesquisa ou para um projeto que tu queira. O ideal é quando você comprova que só você... Como é que é aquela figura da licitação? É que a licitação... É inelegível, não? Inexigibilidade da licitação, ou seja, a ideia é que você, seja pela tua técnica, ou seja pelas tuas características, só a tua empresa é capaz de entregar determinado produto ou serviço. A questão é que hoje é cada vez mais difícil você conseguir comprovar que somente a tua empresa consegue entregar um produto ou serviço. Isso é muito difícil hoje em dia. No passado talvez não fosse, mas hoje a inexigibilidade acaba sendo uma exceção à regra.
Hoje, os governos buscam realizar aí compras usando o pregão presencial ou pregão eletrônico, principalmente. Isso aí, Gustavo, é aquilo que eu estava falando, né? Que tem que ter estômago aí, tem que ter resiliência. O Gustavo está colocando assim, algo que o governo não está buscando explicitamente no momento, não tem um edital aberto, digamos assim. Ele está falando sobre isso. Isso é o ser um empreendedor, né? Você acreditar numa ideia e acreditar que realmente vai ter mercado e que a qualquer momento você pode ter essa oportunidade aí, ou outras frentes, né? Eu não sei se eu poderia também contribuir, mas eu vejo também, o Salomão, acho que vai ter mais experiência, mas eu vejo que também teria que apresentar essa demanda, né? Então, tentar... e isso entra o lobby, né? A conversa, o contato, conhecer as pessoas, né? Então, dessa forma, tu consegue apresentar, criar uma demanda, mostrar essa demanda. Eu posso auxiliar nesse fator ou com isso. Muitas vezes eles não estão sabendo, então tu tem que entrar em contato, achar e tentar apresentar, mas é claro, com todo o cuidado para não dar, né, todo entregar o ouro, o coelho, né, o ouro, mas seria uma possibilidade. Né? É isso aí. Mas eu gostaria então de abrir o papo para que vocês falem mais sobre participações em editais no estilo que está aberto do programa Nascer, que também está aberto o Co-Creation Lab. Como foi o teu histórico, Thiago? Eu lembro com aquele edital da Sinova, que é a nossa Secretaria de Inovação da UFSC, que os alunos estavam presentes naquele fechamento, em que a gente ficou sabendo a classificação ali na hora, né? O primeiro, segundo, terceiro colocado, e como isso foi importante também na experiência ali dos teus alunos, que são os teus bolsistas do laboratório, e o quanto nós, professores, somos responsáveis também e com esses projetos, de alguma forma, remunerar os nossos alunos, que as bolsas são cada vez menores, né? As bolsas do PPG-TIC, quando eu entrei, a gente tinha 13 bolsas como coordenadora. Depois foi minguando, acredito que agora tenham 4 bolsas, né? Então, os cortes do governo federal são cada vez maiores. E isso também leva com que a universidade pública tenha que buscar o empreendedorismo, de alguma forma, ser uma universidade empreendedora. E daí a gente está sendo com a nova lei da inovação, que o professor Salomão colocou aqui. Isso tudo vem criando uma estrutura de apoio, como o Thiago também colocou, da Pró-Reitoria de Extensão nossa, da nossa Diretoria de Inovação, e assim vai, né? Como foi esse teu histórico de participação aí em editais e o quanto isso foi importante para você e para os alunos? Então, acho que teu comentário é importante no sentido que a gente está na linha de frente, é claro que a gente busca, traz as ideias, mas quem acaba desenvolvendo sempre são nossos alunos, né, que são nossos aportes. Então, esses projetos que a gente busca é no sentido também de dar alguma remuneração, entre aspas, para eles. Então, a gente, além de trazer desenvolvimento, insumo, equipamentos para dentro da instituição, que isso não é do professor, a gente registra isso aí, seria equipamento da instituição, quando não entra, tu está melhorando a estrutura, a qualidade da instituição. No patrimônio, né? E no patrimônio. E a gente tenta, dessa forma, achar formas para também contribuir com a nossa mão de obra, que é quem nos auxilia para desenvolver tudo isso. Então, o Sinova foi uma forma que a gente viu ali para tentar até medir como é que está um pouco as nossas pesquisas, recebemos prêmios em publicação em congresso internacional, temos outras visões, mas a gente queria também sentir o nível um pouquinho como é que estava dessa forma da inovação num concurso que, entre tantas outras, nós acabamos ficando em segundo lugar. E é claro que essa fala com respeito aos alunos é muito importante. E no dia da entrega lá, que foi a cerimônia, ninguém sabia a colocação. Então, eu estava acompanhando, os alunos acompanhando todos remotamente, né, nas suas casas, e aquilo foi indo, e não chegava. Daí o cara não sabia, começava a ficar feliz, mas e agora? Será que agora? E não ia. E até que chegou na segunda colocação e foi uma alegria. Até estava o meu filho também assistindo, botei ele assistir na sala ali para poder acompanhar um pouco, né? É uma alegria a gente estar participando e é um reconhecimento, né? O que eu posso dizer é que não dá para parar. Então, isso é um pedaço. O resto a gente tem que continuar correndo atrás. Então, eu posso falar também um pouco mais para o Gustavo, diversos editais, Gustavo. A gente trabalha muito com alguns projetos, muitas vezes a ANEEL também. Então, a ANEEL, pegamos tem projetos com várias hidrelétricas,
Então, a gente consegue achar essas fontes, eles estão disponíveis, tem que buscar. Então, muita gente busca, apresenta, tem horas, muitas vezes, que tem dentro dessas, antes desses editais, eles fazem uma conversa, ou eles mandam e-mails solicitando demandas para pesquisa, para tu apresentar novas demandas, novas frentes de pesquisa. Então, dessa forma, a gente pode apresentar alguma demanda que pode auxiliá-los, né? Então, tem que ficar antenado, buscar e começar a conhecer as pessoas. Então, esse know-how, conhecer pessoas, o contato, essa informação, acho que é o primordial para quem está nessa área, muitas vezes, de inovação e de projetos de pesquisa. Seria mais ou menos essa a visão que eu teria, assim, um pouco mais. Professor Salomão, muito obrigada, Tiago. Falando especificamente do Nascer, que eu tenho alunos egressos do PPG-TIC que nós vamos submeter uma ideia, deixa eu aproveitar a consultoria gratuita aqui. Não é gratuita, não, estou cobrando por hora, Nós vimos que a submissão é até 30 de junho, né? Uhum. E existe todo um rito ali, que em dia 16 de agosto é que vai ser lançado o resultado, né? Uhum. E que daí nós vamos ter encontros presenciais e também parte à distância, de forma remota. Sim. E vimos que a gente assina um termo de 20 horas semanais, correto? Uhum. E mais que 25% não pode ter de ausência da equipe. Uhum. Então, se temos 5 na equipe, apenas um pode não comparecer, é isso, né? E a questão de se residir no estado, se é apenas o proponente ou não, como é que são essas regras? Bom, vamos falar um pouquinho do edital, né? O edital foi lançado no dia 1º de junho, né? E vai até o dia 30, de junho, 28 de maio que foi lançado, vai até o dia 30 de junho. Muitas vezes foi prorrogado, mas eu gostaria que não fosse, porque a gente tem que fechar o prazo antes. Então, o ideal é que não se prorrogue o prazo, né? A gente tenha muitos inscritos e dia 30 de junho a gente encerra o edital. Depois desse processo, tem o processo de avaliação por avaliadores, né, que dão uma nota. Os melhores projetos vão para uma entrevista. Nessa entrevista, a gente reconhece o perfil empreendedor, o perfil criativo e o perfil inovador dos projetos. E, por último, são aprovados os projetos e vão para o início. Quando se fala em parte presencial e à distância, claro que nós dependemos um pouco da pandemia para que tudo isso seja validado, né? O ano passado, na turma passada, a gente teve 95% à distância, né, remotamente, e 5% presencial. Acabou sendo só os pitches mais presenciais e alguma outra consultoria mais presencial. Mas a ideia é ser 60-40, 60% remoto, 40% presencial. Quando se fala em 20% da participação, é 20% da equipe, tá? Não é 20% individualmente. Então, por exemplo, você falou, André, que tem 5 pessoas na equipe, então 20 horas é 4 horas de cada um. 4 horas de cada um já dá 20, né? Não podem ser simultâneas, por exemplo, estão os 5 ao mesmo tempo, conta só as 4 horas. Mas tem um vai um dia, outro vai no outro, um trabalha um dia na plataforma, outro trabalha outro dia na plataforma. É essa condição que se dá. E daí tem que ter 25% de frequência. O que é frequência? Ação na plataforma. Então, quer dizer que essa plataforma digital tem que ter 75% das atividades preenchidas. É isso que funciona, né? Não é a pessoa, e sim as atividades preenchidas. Então, você tem que ter 75% das atividades preenchidas. Eu até respondi ali no chat uma pergunta sobre os proponentes e participantes. A gente já teve participante que estava na Alemanha. Desde que o proponente estava em Blumenau, o proponente estava em Blumenau e o participante estava na Alemanha. A gente já teve programador que estava em Nova York, né? O importante é que tenha alguém presencial. Mas daí o que vai acontecer? Esse presencial vai ter que fazer os 20%. Se ele tem 5 integrantes que estão fora e tem só um presencial, ele vai ter que fazer os 20%, as 20 horas para todos. Ele vai ter que sozinho cumprir as 20 horas, porque ele está sozinho aqui, né? Então, por isso que é bom ter sócios próximos também, que ajudem, que contribuam. Na avaliação, ter sócios é importante, sabe? Conta nota ter sócios.
Então, ter equipes de 3, 4, 5 pessoas é muito melhor do que ter uma equipe sozinho. Então, procure um sócio, procure. E aquilo que eu falei, né, é bem interessante, né? Se você não conseguiu vender a ideia para o teu melhor amigo, para quem que você vai vender? Né? Então, vamos fazer essa ideia rodar e rodar bem. É isso que a gente quer que aconteça. O programa Nascer tem 5 meses, né? Então, são 5 meses de pré-incubação, que vão começar lá em final de agosto, início de setembro, e vão até janeiro, final de janeiro, início de fevereiro. Né? A gente vai ter esse prazo todo dessa pré-incubação. São 30 cidades, né? As cidades estão sendo avisadas agora do que está acontecendo. Eu não sei como é que vai ser Araranguá, onde é que vai ser a sede física, né? Acho que a FAPESC vai entrar em contato para ver, provavelmente vai ser lá onde está o Centro de Inovação, né, André? Acho que isso vai acontecer. O Infinity. Prédio E Infinity, que se chama. Ok, então deve ser lá que deve acontecer isso, né? E a gente vai para lá, vai fazer as mentorias. Cada projeto recebe um mentor individual. Cada projeto vai ter um mentor que vai acompanhar o projeto do começo ao fim. Certo? Isso é muito legal, porque é uma pessoa que já empreendeu, já errou, já acertou e está querendo fazer, né, as coisas acontecerem. É muito importante. Então, nesse momento, então, já convido o Maurício para ser mentor. Ele vai ser mentor de um projeto aí, porque ele já errou e já está acertando. Então, conta a sua história para o projeto e ajuda o outro a errar menos, né? Porque vai errar. Dos empreendedores, tem que dar mentoria também. Então, é nesse sentido que a gente faz. E também tem as palestras, né? Vamos ter uma palestra sobre patentes, sobre registro de patente. O Tiago vai ser o palestrante, vamos chamar o Tiago. Tiago, vem falar sobre patente pessoal aqui de Araranguá. O Tiago vai lá e fala sobre como é que mostrar uma patente, quanto tempo demora para fazer e tal. Ah, mas o Tiago trabalha com patente de química, meu produto é de tecnologia, mas patente é patente, né? É diferente, o meu é TI, o dele aqui é patente, como é que funciona? Vai se conhecer o processo. E todo o processo tem palestras, workshops, treinamentos, ferramentas, e trabalha-se com o emocional, a gente fortalece não só as hard skills, mas também as soft skills desse empreendedor, né? Ensina finanças para ele, como é que ele vai fazer. Vale a pena eu ser uma EPP, vale a pena ser uma ME, vale eu ser uma MEI. Vamos ajudar os empreendedores a decidir isso e fazer o seu melhor caminho. Então, o edital está aberto, né, como você falou, né, André, para 30 turmas no estado. Araranguá é uma cidade contemplada, mas nós temos no sul do estado ainda Tubarão e Criciúma, que também estão contemplados. No Jaguaruna sul. Também, né, professor? Jaguaruna, isso mesmo, tem Jaguaruna também, tinha esquecido. Jaguaruna, Tubarão, Criciúma e Araranguá, do sul do estado. E daí tem aqui Palhoça, Florianópolis, São José, Balneário Camboriú, Itajaí, Lages, Brusque, Blumenau, Rio do Sul, Araranguá, Mafra, Três Barras, Canoinha, Joinville, Jaraguá, Caçador, Videira, Joaçaba, Luzerna, Concórdia, Xanxerê, São Miguel do Oeste, Chapecó, São Joaquim. Rio do Sul, ainda. Curitibanos. Estou esquecendo de algumas. Acho que cheguei às 30. Três Barras? Não sei se falou Três Barras. Três Barras, falei Três Barras. Então. É isso aí. Então, Araranguá e região ali, Jaguaruna, tem essa oportunidade. Então, saliento para os alunos e demais participantes aqui, o Yuri disponibilizou o link do edital, é uma oportunidade. O Gustavo perguntou se é para qualquer área. Inovação tecnológica, o que eles falam lá no edital, inovação tecnológica, né? Mas inovação tecnológica pode ser muita coisa, né? Inovação tecnológica pode ser muita coisa. Se você faz brigadeiro e você vai fazer o brigadeiro com uma panela de barro e fazer a partir de agora uma panela de vidro temperado, você já colocou tecnologia aí, né? Então, mal comparando, né? Você fez brigadeiro com mais tecnologia, né? Usou um timer para fazer Então, é inovação tecnológica. Basicamente, é o que faz. Mas isso é difícil definir o que é uma inovação tecnológica e o que não é, né? Vai desde gastronomia, turismo, como você falou, envolvendo tecnologias, os 560 projetos que o professor já participou, né, professor Salomão? Uhum. Tem mais uma pergunta ali?
Esse edital é direcionado? Não. E se o futuro cliente for o governo, pode ser igual? Não, vários projetos que passaram pela gente atenderam a própria FAPESC. Então, é diferente. É totalmente diferente. Sim. Enfim, eu vou abrir aqui para vocês se manifestarem no chat, ou mesmo vocês três, se vocês têm mais alguma indagação, alguma provocação, por favor. É que a gente já chegou a mais de 1h30 de debate. Já? Pensei que tinha sido 15 minutos só. Foi uma conversa boa, né? Pessoal no chat quer se manifestar, quer abrir o microfone, abrir a câmera? Estamos aí para ouvir vocês. Eu já ganhei a noite, já consegui mais um mentor e um palestrante. A Andréa já tinha convidado, a Andréa já estava na lista, mas eu consegui hoje mais um mentor e um palestrante, já estou... Tem mais uma pergunta ali. Professor Salomão, é possível fazer a incubação, entrar na incubadora, quando um produto físico precisa ser gerado, produzido? Exemplo, vou fazer um tipo de telha nova. Tem um protótipo, né, professor? Tem um protótipo. Hoje nós temos, em Santa Catarina, tem a primeira aceleradora de produtos, né, que é a HARDS. É uma aceleradora que acelera desenvolvimento de produtos, né? E o Co-Creation Lab, hoje a gente tem vários produtos, né? Já tinha gente que desenvolveu drone. Tem um projeto muito legal, se vocês entrarem e verem as nossas matérias, de uma moça que desenvolveu uma colmeia para abelhas. É um produto, a caixinha da colmeia para ser disponibilizada para abelhas sem ferrão, para só polinizar em volta da sua casa. Trabalho muito legal que foi feito. Teve um outro que fez fazendas verticais. É produto mesmo, produto pode ser sim, com certeza. A aceleradora, eu vou escrever aqui, o Alexandre perguntou, eu vou escrever a aceleradora. Uma coisa que também talvez seja interessante colocar, professor Salomão, é essa questão dos tempos, né? O que você pode usufruir da estrutura de estar fazendo parte de uma incubadora ou no centro de inovação, é que tem que se entender, e a gente, quando eu trabalhei na Fundação CERT, isso lá na década de 90 já era um problema, que o bebê, ele vai... Mas você trabalhou na Fundação CERT quando era criança ainda? 93. Então você tinha o quê? 12 anos, 11? Menor aprendiz. Já era formada na graduação. Mas é o seguinte, e aí a gente no Celta, né, tinha essa dificuldade, porque os bebês ficavam na incubadora, já viravam adolescentes e estavam na incubadora ainda, né? Então, esses tempos... O Rafael Meyer é meu orientando do mestrado, que ele ficou no governo do estado, né? Foi meu bolsista do Co-Creation. Isso, então, ele é meu mestrando do PPG-TIC aqui de Araranguá. Então, ele colocou isso, né, que na dissertação dele que a gente está desenvolvendo, com base no Piquet, aquele modelo de funções e subfunções, a gente está com o pessoal da estatística e tal, e nós estamos criando indicadores para avaliar o desempenho das empresas que estão no centro de inovação, para que é uma espécie de auditoria, né? Então, quanto você se desenvolveu, quanto você está contribuindo, porque também tem que ter uma espécie de avaliação de desempenho para que as empresas que não estão se desenvolvendo saiam, né, e deem um espaço para novas ideias, novas oportunidades. Então, e ainda não existe essa mensuração de uma forma adequada, né? Então, o nosso está muito qualitativo, muito subjetivo. Nosso objetivo justamente é fazer esses indicadores aí com base no modelo do Piquet, que é a base que o governo do estado usou para criar os centros de inovação. Então, justamente isso, eu vejo que há uma certa dificuldade, né? Será que é a mentalidade do brasileiro de que o filho fica na casa dos pais, mesmo depois de adulto, continua na casa dos pais, né? Quando sair, né, e constituir realmente a sua empresa, tem que ter um desenvolvimento, né, para que você dê espaço para novas ideias. A gente viu isso aqui no Parque Tech Alpha, em volta ali da Celta. As empresas, inclusive a Softplan, né, a Softplan começou no MIDI, o Maurício começou lá na Trindade, perto da UFSC, ali que a gente fala o Banco do Brasil, que pegou fogo. Na frente do Capitólio B. Tem um colega de fora que fala, não entendo o que vocês falam em Florianópolis, vocês sabem o nome do prédio, vocês falam o Banco do Brasil que pegou fogo, eu não entendo isso. Enfim, era ali no MIDI, e depois era também uma incubadora, e ela
construiu um prédio ao lado do Celta, no Parque Tec Alpha, e agora está lá no Sapiens Park, que é outro, né, prédio. Então, justamente isso, né? O que é uma incubadora? Qual é o objetivo da incubadora? Qual é o objetivo de um programa desse como Nascer, né? Ele dá um suporte, ele já teve aluno que me perguntou, mas vai ter dinheiro, professora? Vai ter recurso? Não, é uma mentoria, né? Um suporte. A gente dá mentoria que vale muito mais que dinheiro, segundo o Silvio Santos. Isso vale muito mais que dinheiro. Isso, então, se você pudesse explicar melhor... Primeiro, eu quero só dizer assim, que a minha briga com o Tony é muito essa, das empresas que ficam muito tempo no Celta. Eu sempre digo, Tony, essa empresa... mas daí ele diz assim, Tony é o administrador do Celta, né? Porque tem que ser, porque elas precisam, às vezes, de Anvisa e tal, não sei o quê. Se criou a metodologia CERN, né, de avaliação de incubadoras, tem funcionado muito bem para isso, né, para avaliar em que pé estão, aquele pentagrama que eles criaram, o CERN, é uma boa referência, né? Mas, assim, se avalia pelo CERN, não se dá, deu, para você tá bom, já está na hora de você pular fora e fazer a coisa a crescer, né? Que nem aquele cara que tem uma MEI e daí está passando do limite financeiro, abre uma MEI para ele e uma MEI para a esposa. Daí passou do limite que tem a MEI dele, da esposa e do filho. E nunca vira uma EPP, nunca vira uma microempresa. Tem que virar microempresa, tem que crescer. Receio dos tributos, né? Mas tem que crescer. Quanto mais imposto paga, mais lucro está tendo. Essa é a minha visão, né? Claro que tem que tomar cuidado, o governo tem que ser parceiro, mas assim, temos que fazer a coisa acontecer. Então, tem uma MEI, tem uma EPP, tem que se definir qual é esse passo. Eu sou da opinião de que uma pré-incubação que não dá dinheiro, e pré-incubação não deve dar dinheiro, essa é a minha opinião. A pré-incubação tem que ser parceira em treinamento, em formação, em formatação do negócio, em ajudar a colocar a ideia no papel, deve ser de no máximo 6 meses, não mais que isso, no máximo 6 meses. E a incubação não deve passar de 18 meses. Casos mais específicos, 24. Quando eu entro na área da saúde e preciso de Anvisa, as coisas, pode ser um tempo maior, mas daí já vai para uma pré-aceleração, já vai ter aporte financeiro. Será que vale a pena ficar numa incubadora ou é melhor sair para criar network melhor? Então, eu acho que incubadora, nem pré-incubadora, nem incubadora pode ser mãe de ficar passando a mão na cabeça. Tem que dar o suporte e faz voar. Eu quero que meu filho saia voando, rapidinho, vá para o mercado, vá fazer as coisas acontecerem e ganhar dinheiro, né? Isso que é o importante. Então, a gente não dá recurso e concordo que o teu trabalho e do Rafael é muito difícil, André. Você valorar isso com valores tangíveis e quantitativos, não qualitativos, não vai ser uma tarefa fácil. Eu acho que entender das soft skills e das hard skills vai ser o grande parâmetro, o grande balizador, para você entender quantitativamente, qualitativamente, a hora de ele estar dentro da incubadora, a hora dele sair da incubadora. Para criar um parâmetro, né? Uma incubadora fica 18 meses, outra 36, outra 9. Não dá para entender. Eu ainda acho que tem que se criar parâmetros para isso acontecer. Minha opinião é 6, 18 e o infinito. Essa é a minha opinião para as incubadoras e pré-incubadoras e depois aceleração, né, que é botar o pé no acelerador e voar. Certo. Pessoal, vocês têm, eu acho que como mediadora, eu coloquei aqui alguns questionamentos e passo de novo aí, antes da gente encerrar, se tem mais alguém com alguma pergunta. O André fez uma pergunta aqui. Isso, qual a melhor fonte de recursos financeiros, anjos, parceiros, sócios, para impulsionar a startup, professor Salomão? Primeiro são os 3 Fs, né? Os primeiros são os 3 Fs que vão te ajudar a isso. Eu gosto de dizer uma coisa. Anjo, parceiro, sócio ou financiador ou venture capital, tem que tomar muito cuidado, porque dinheiro é uma coisa muito complicada. A tua empresa pode valer muito e você vendê-la por muito pouco no começo. A tua empresa pode valer
pouco e você se entupir de dívidas para isso acontecer. Então, você tem que saber exatamente onde você está pisando e quanto você tem de potencial. Você, teus sócios, teus apoiadores, não teus financiadores, podem te ajudar caso tenha algum problema. Às vezes é mais negócio você pedir um dinheiro emprestado para o banco, porque o banco você paga, né, do que você ter um financiador, um investidor. Que investidor você tem que pagar ele e ainda fica te enchendo os ouvidos. Então você tem que entender qual é que é o melhor. Se é você ter um investidor ou ter um banco que vai te ajudar. Agora, para isso, aquilo que o Maurício falou, eu tenho que ter plano. Eu tenho que saber quanto de grana eu vou ganhar daqui a pouco para poder pagar. Não importa quanto eles cobraram de juro de você, desde que você tenha quem pague esse juro. Se tem alguém que pague esse juro, pegue o dinheiro e faça acontecer. Começa com os 3 Fs e o teu esforço. Suor é fundamental. Suor é fundamental. Quantas vezes o Maurício botou o terno e foi lá no cliente, bateu, sentou, esperou, e o cliente nem atendeu ele, né, Maurício? Teve que virar as costas e vir embora, né? Então, suor e resiliência. Suor e resiliência. É isso aí mesmo, professor. Suor e resiliência. Como alguém me falou uma vez, o empreendimento é como uma bicicleta, né? Todo dia a gente tem que montar a bicicleta e pedalar, pedalar, pedalar. O dia seguinte pedala de novo e assim vai. Não... Não. Correr para sair do... Uma pena que a gente não teve essa conversa 2 anos antes. Mas Okay. Eu acho que está de bom tamanho, né, gente? 1h44. O que vocês acham? Mais alguma pergunta? Atenção, atenção, última oportunidade. Queremos inscritos, muitos inscritos na região sul do estado. Isso aí, Araranguá tem oportunidade. Vamos lá, vamos escrever, alunos. Vou falar nas minhas turmas de novo, na segunda e na terça-feira e na quarta-feira. Vamos estimular aí. Querendo mentoria? Tem. Oportunidade tem, como o professor Thiago disse. Tem que ter vontade, persistência, iniciativa, né? Nós vamos para no YouTube, eu coloquei lá o nosso Co-Creation Lab no YouTube, né? Na segunda-feira, eu quero convidar todo mundo, André, que está aí, para não perder o nosso aniversário, né? 5 anos de Co-Creation Lab. Pode entrar no nosso canal do YouTube, youtube.com.br/Co-Creation Lab. E lá nós vamos ter uma palestra com o diretor de inovação, com o head de inovação, o Mosquim, da Vale. Vai ter uma palestra muito legal na segunda-feira. Vai ser a semana toda de palestras nesse canal do YouTube aí. Vamos ter na segunda-feira com o Mosquim. Na terça-feira vai ter com 2 pessoas da área de criatividade, que é a Isabela, não sei o sobrenome dela, e na quarta-feira o Fernando Mandevali, que é o da Metzer, que é uma empresa de tecnologia de banco de dados, e na quinta-feira vai ser o Maurício Manhãs, um UX design da SCAD dos Estados Unidos, e na sexta-feira o Busarello... Maurício Manhãs fez doutorado em engenharia e gestão do conhecimento. Sim. Ele trabalha na SCAD agora, né, nos Estados Unidos, né? E na sexta-feira é o Busarello, que é um investidor anjo, né? Que trabalhou muito tempo em diversas empresas aí de tecnologia, que vai falar para o pessoal. Então, a semana toda, palestras no nosso canal Co-Creation Lab. A de segunda vai ser a mais legal, começa às 5 da tarde e vai até às 8 da noite. As outras são todas às 7. Ok. Obrigada novamente, professor Thiago, professor Salomão, Maurício. Agradeço a presença de todos aqui. E esse é só o primeiro papo de muitos que acontecerão, com certeza. Conte comigo. Conta comigo também, agradeço o convite. Agradeço o convite, obrigada a todos. Contato e interação aí com todos eles aí também, André, pelo convite, tá? Estamos juntos aí para auxiliar na inovação de Araranguá aqui. Isso aí. Abraço. Obrigado.